Bom dia, hoje estamos com mais um episódio do Prenda Empreendedora e hoje eu estou aqui com a Viviane Neri Viegas, delegada de polícia há 15 anos e atual secretária do Estado adjunta da Secretaria da Mulher do Rio Grande do Sul, com uma trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos e pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Viviane também é pesquisadora e professora, unindo experiência prática e conhecimento acadêmico em prol de uma sociedade mais justa e segura. Seja muito bem-vinda, Viviane. Muito obrigada, Dori, uma satisfação estar aqui com vocês, poder a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão importante, né? Que são as políticas para as mulheres e o enfrentamento também à violência. Sim. E o que te motiva, Viviane, a seguir todos os dias com essa luta contra a violência contra a mulher? Muito bom essa pergunta, porque, na verdade, a gente precisa de uma motivação diária, né? Pensar nas políticas para as mulheres, são políticas que estão aí postas, né? Saúde, educação, desenvolvimento social, o próprio enfrentamento à violência, mas que tem um recorte específico em relação às mulheres e que a gente precisa olhar para essa complexidade. E a gente fala mulheres, e isso é muito importante, porque a gente tem uma diversidade delas, né? A gente tem mulheres indígenas, mulheres negras, nós temos mulheres que são homossexuais, a gente tem uma diversidade que a gente precisa olhar para isso, né? E a gente precisa ter uma política específica para cada uma dessas questões. Uma das grandes motivações que eu tenho, né, e que eu sempre digo que é quando a gente levanta de manhã e pensa, vamos de novo, vamos pensar coisas novas, vamos buscar, mas é justamente o fortalecimento dessas mulheres, né? A gente olha e pensa o quanto a gente precisa apoiar. Então, se a gente consegue chegar até um lugar, né, em que temos a possibilidade de gerir, de ter poder, de decidir algumas coisas, a gente precisa ser o ponto de apoio dessas mulheres. Para dar voz a essas mulheres, né, que nem sempre elas têm uma voz ativa, né? Então, às vezes, dificilmente a gente consegue chegar dentro de uma casa e escutar elas, né? Então, eu acredito que uma apoiando a outra e dando exemplo de como seguir e como tu acha que a inteligência artificial pode evitar os feminicídios e ajudar essas mulheres? Sabe, Dori, duas coisas super importantes, assim. Primeiro, a questão do silêncio, né? As mulheres historicamente foram marcadas pelo silêncio, né? A gente fala menos para não incomodar, a gente ajusta as coisas, né? Então, o quanto a gente precisa dialogar, o quanto a gente precisa se posicionar e levar isso à frente. E a inteligência artificial, acho que vai ter um papel também fundamental nesse sentido. Porque hoje a gente atua muito com o que existe dentro da justiça, do sistema de justiça em si, ou seja, o registro de ocorrência, o que vai para o inquérito, o que vai lá para o processo, mas a gente não consegue enxergar, e é onde está a maior gama da violência, mas essas violências que acontecem que não chegam no sistema de justiça, mas que chegam às vezes no sistema de saúde, lá na educação, que foram informadas no conselho tutelar, né? Então, a inteligência artificial, a ideia é que a gente possa unificar essas informações e trazer essas informações usando a tecnologia para poder matriciar isso, né? Então, é justamente, e eu acho que é muito isso que tu diz, né? O dar a voz a essas mulheres, o poder ouvir, mas usando a tecnologia para isso. Sim, e qual é o teu maior desafio que tu enfrenta assim, com essas mulheres que tu vê que tu não consegue chegar até elas ou ter que ter uma outra política ou de alguma forma, ou já tem políticas que tu está conseguindo chegar mais a essas mulheres? Um dos maiores desafios que a gente tem no enfrentamento à violência é porque não tem um perfil específico. Se a gente for pensar em outras violências... Acontece em qualquer casa, em qualquer indivíduo, ele não está escrito, né? Então, é realmente difícil identificar. Exatamente, a gente não tem um perfil, né? Pode acontecer em pessoas com mais condições sociais, mais condições econômicas. Então, e o segundo ponto, que é dentro da residência. A maioria dos feminicídios, quase 90%, acontecem dentro da residência. Então, isso impacta também na segurança pública, o como a gente vai chegar. E por isso a importância das redes, né? Pensar na rede, todas as demais redes, não só a segurança, mas a saúde que acessa, a educação que trabalha com os filhos e a família, né? Então é importante a gente também treinar esses profissionais para estarem atentos aos sinais que existem lá. Sim. E quais as políticas públicas que tem para beneficiar essas mulheres? Onde elas podem procurar isso? Como elas fazem?
A gente tem um catálogo de políticas públicas dentro do Estado, né? Vou trazer algumas delas. Por exemplo, na área da saúde, a gente tem o Ser Mulher, que trabalha toda a questão da prevenção em relação ao câncer de mama, né? Entre outras políticas de saúde que precisam ser acessadas pela mulher. No desenvolvimento social, há pouco foi lançada o Programa Família Gaúcha, né? É um programa que está lá no desenvolvimento, que vai fazer uma pesquisa sobre vulnerabilidade dessas famílias e que muitas dessas famílias são chefiadas por mulheres, né? E também precisam atender. Mas o que é importante a gente pensar para além disso, né? Que as mulheres busquem os serviços, né? Eu acho que essa é muito o que a gente precisa dizer. Não só os serviços de segurança, nos casos de violência, mas também buscarem o serviço dos CRAS, dos CREs e se informarem sobre essas políticas, né? É muito importante que essa rede seja acessada também em função das políticas para as mulheres. Sim, porque hoje com a inteligência artificial, com a internet, elas têm mais acesso, né, a isso. Qual eventos que tu acha, como que é o Sim de Mulher, que a gente fortalece essas mulheres, tu acha que teria algum outro tipo de eventos que poderiam ter mais, para essas mulheres terem mais acesso a essas políticas? Uma questão muito importante que eu acho que a sociedade civil e o Sim de Lojas pode nos ajudar, né, dentro da região e com essa capilaridade que também tem o próprio sindicato, mas é levar a questão da forma, um dos gargalos que a gente vem encontrando é a forma de registro, inclusive online. Hoje nós temos a Delegacia Online da Mulher, especificamente sobre isso, em relação às questões das violências, e também os demais programas. Eu acho que essa parceria com a sociedade civil, da gente apresentar os programas, informar a forma de acesso, né, é muito função da Secretaria da Mulher e é muito a parceria que a gente quer com vocês também. Ah, então tá. E qual a mensagem que tu deixaria para essas mulheres que enfrentam situações de violência, para elas buscarem coragem? Qual o recado que tu deixaria para essas mulheres? Eu quero deixar um recado para as mulheres, mas quero deixar um recado também para as comunidades. Eu acho que é muito isso, assim, a gente precisa que as comunidades também cuidem e entendam que a violência doméstica e familiar, ou mesmo a violência de gênero, ela é algo importante. Então, ela é algo que precisa ser pensado. Assim como nós olhamos, por vezes, dentro das comunidades para as violências contra as crianças e adolescentes, nós também precisamos olhar e cuidar das mulheres das comunidades. Então, o vizinho que fica sabendo de uma violência doméstica, denuncie, vá atrás, né? Nós temos lá canais de denúncia, nós temos o Disque 181, nós temos o WhatsApp da Polícia Civil, depois a gente pode disponibilizar também o número. Então, é importante que a comunidade, que a sociedade em si também cuide dessa mulher. E as mulheres que saibam, que busquem refletir sobre as suas vidas e busquem aprender a olhar esses sinais, né? O que está errado? Porque às vezes a gente tem uma linha muito tênue entre o que é violência e o que é o amor. A gente diz que é uma linha tênue entre o amor e o ódio, né? Então é importante que a gente identifique isso, até onde o meu relacionamento é um relacionamento saudável, né? É um relacionamento que não é abusivo. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar e nós contamos muito com as comunidades para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Viviane, agradeço muito a sua presença aqui nessa palestra que tu deu hoje aqui no Sim de Lojas, inspiradora, motivadora sobre o Outubro Rosa. Realmente me tocou de coração e tu é uma pessoa que ilumina por onde passa, né? Te agradeço pela presença. Obrigada, igualmente, Dani, uma satisfação. Nos acompanhe no Prenda Empreendedora todo sábado às 11h30 pela Vale TV. Oi, galerinha da Vale TV, do Prenda Empreendedora. Hoje nós estamos encerrando o mês de outubro e falando sobre prevenção. Outubro Rosa. Sabe quem está aqui conosco? Mara Beatriz. Ela é terapeuta holística e ela inspirou, então, a seguir um caminho de terapias integrativas. Mara, o que te inspirou a trabalhar com terapias integrativas? Isso já existia antes ou após a tua situação com a questão do câncer que você teve? Antes, eu iniciei a terapia em 2013 e descobri o meu câncer em 2015. E a terapia holística, de que forma ela traz o equilíbrio energético para as pessoas, de que forma ela ajuda a passar por situações como esta? Nossa, ela é o meu equilíbrio, ela é tudo para mim hoje, porque
eu faço reiki, eu faço barras de axis, né? Então, toda vez que eu passo isso para o meu paciente, eu também estou recebendo essa energia, né? E o reiki é uma energia de cura. Tanto é que o SUS está revendo já para ser aplicado nos hospitais. O Hospital da Unimed, inclusive, já tem terapeutas trabalhando lá, aplicando reiki nos pacientes, né? Então, está cada vez mais sendo divulgado. Não está mais aquele tabu de que religião não tem nada a ver com religião. Tem a ver com terapia Tem a ver com terapia, tem a ver com energia de cura. E o reiki é energia de cura, é uma energia de amor, de transformação num todo, né? Você menciona que cada atendimento é único. Único. Né? Único. E como funciona essa escuta ativa que você aplica com os teus pacientes hoje? Eu parto do princípio assim, as minhas terapias até, elas não têm um horário programado. Eu não consigo fazer as minhas terapias em 1 hora, porque eu acho que as pessoas estão muito necessitadas de conversar, de serem acarinhadas, de serem, como é que eu vou dizer? Acolhidas e tu brigar com elas, fazerem com que elas enxerguem a realidade das coisas, instigar as pessoas. E eu instigo os meus pacientes, né? Então a minha terapia é 1h30, eu não consigo fazer em menos disso. Porque eu preciso ouvir o paciente, eu preciso dar o meu parecer para ele, daí depois sim eu passo ele para a maca e daí eu vou passar a energia que ele está precisando, se é o reiki, se é o barras de axis, né? Para a busca deste equilíbrio. Para a busca do equilíbrio. E quais são as terapias ou técnicas que você mais utiliza no seu trabalho? Em que situações, por exemplo, elas são mais indicadas? O reiki, ele é uma energia, ele é mais sutil. Ele é impactante? Mas ele é mais sutil. Ele te leva para um nível de... Não que os problemas vão deixar de existir, vai ser milagroso. Não. Mas tu vai ficando num nível de equilíbrio energético que tu vai ver o problema e tu não vai entrar no problema. Tu não vai adentrar nele e no burburinho. Tu vai administrar ele de uma forma equilibrada, de uma forma racional. O barras de axis ele já é física quântica direto, já é um outro processo, que esse sim, mexeu os pontos de cura na cabeça ali, e é pra já, ele te liga assim. É como se virasse uma chave. Vira uma chave automático. E na tua visão, Mara, quais os maiores desafios das pessoas hoje quando se trata em cuidar de saúde emocional e energética? O que está sendo mais desafiador neste momento na nossa sociedade? Fazer exercícios. As pessoas não tiram tempo. Não. Quando eu disse, né, na palestra que eu tenho 22 pacientes da Liga sobre a minha responsabilidade, onde eu faço trabalho voluntário, né? Se eu convido as minhas pacientes para a gente se encontrar e ir para o parcão fazer atividades físicas, vamos fazer um piquenique, vamos dar uma caminhada no parcão, vamos, né? Ninguém vai. Se eu digo para minhas pacientes, vamos se encontrar numa padaria para tomar um café, todo mundo vai. Então essa é a diferença. A diferença. E qual a mensagem que tu gostaria de deixar para a busca de equilíbrio, bem-estar, né? Para quem ainda não deu um primeiro passo e que precisa dar esse passo e buscar, né, esse equilíbrio? Se amar e se respeitar, aprender a dizer não com todas as letras, não para aquilo que tu não faz sentido para tua vida, para aquilo que não soma para ti, né? E se olhar mesmo assim, com um olhar mais rígido, né, para ti. E não viver o amanhã, viver o hoje. Porque eu não sei se eu vou estar aqui hoje de tarde. Então, hoje, o que nós estamos vivendo aqui é único. É único. Hoje eu sei que eu estou aqui e presente 100%. Agora, hoje de tarde, eu nem sei se eu vou estar aqui, se eu não posso ter desencarnado já, né? Então, vivo hoje, não vivo o amanhã. Ok. Conversei, então, aqui com a Mara Beatriz, que trouxe essa mensagem maravilhosa. Empreendam, mas empreendam com equilíbrio, meninada. Histórias de empreendedorismo, fortalecimento feminino, cultura e tradição ganham vida.
Estamos diretamente aqui do Sind Lojas Vale Germânico para o primeiro evento do Sind Mulher, onde trouxemos a delegada Viviane e uma terapeuta relacionado ao Outubro Rosa também. Pautas como essa geralmente são necessárias e se fazem necessárias juntas à nossa sociedade para que a gente possa empreender, para que a gente saiba onde buscar recursos enquanto mulheres e para que a gente também consiga dar conhecimento para que as mulheres possam se empoderar e empreender. Afinal de contas, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, já somos 52% de mulheres no Brasil, chefes da economia doméstica e chefes de família. Dori, o que tu achou desse evento de hoje? Eu achei inspirador. Essa delegada Viviane, né, há 15 anos atuando e fortalecendo as mulheres e incentivando a denúncias, porque a gente sabe que existe hoje em dia muitos feminicídios. Relatou a história de como passou por um câncer, né, que descobriu esse ano, que a mulher precisa se cuidar, ela precisa se voltar para si, ela precisa se enxergar, ela tem várias funções na casa, do empreender. Então, a mulher, ela é forte, mas ela precisa se enxergar e se empoderar da sua pessoa e ter esse autocuidado. Além de empreender, então, precisa ter a questão do autocuidado. Doriane, e o que tu achou daquela fala que ela trouxe, que eu achei bem interessante, né, do ponto de vista psicológico da situação toda que a gente vê muitas vezes, essa linha muito tênue entre amor e ódio. Como é que tu entende isso hoje, né, e essa questão também dos denúncias que a gente vê, dos homens que fazem às vezes a violência doméstica, não só pela questão da violência física, mas pela violência psicológica, quando ele coloca a mulher para baixo, quando ele diz que ela não está, né, sendo competente o suficiente, ou outras situações assim. Tu enxerga isso hoje dentro da nossa sociedade? Sim, digamos que nem eu digo, dentro de um lar é difícil, né? A mulher e o homem, assim, às vezes ela está numa relação tóxica e ela não consegue enxergar. Então, é muito importante um apoio dessa mulher, procurar uma ajuda. Hoje em dia não é psicólogo, todos vão, então é uma coisa que a mulher precisa se enxergar, porque às vezes ela está num relacionamento tóxico e ela não enxerga, e ela vai se minando todos os dias com ofensas, que às vezes para ela aquilo pode ser normal e ela não se enxerga. Então, hoje em dia, com a inteligência artificial e com a internet, a gente vê muitos relatos de mulheres que resolveram falar, porque eu acredito que não deve ser muito fácil falar, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Então, eu acredito que as mulheres hoje estão tendo mais coragem para falar, mas ainda acredito que seja uma minoria. E dentro desse nosso cenário de empreendedorismo feminino, qual é que é a dica que tu acaba dando para outras mulheres, Doriane? Tu que é uma empreendedora de sucesso, que já tem a Casa Íris há muito tempo, né, que vem hoje fazendo frente ao Prêmio Empreendedora, que está à frente do Sind Mulher aqui pelo Sind Lojas Vale Germânico. Vamos, né, fazer um parênteses aqui, a gente está falando de um sindicato patronal na área do comércio. Você acha que a maior parte das pessoas ou a maior parte da população feminina entende a mulher hoje como empreendedora, ou ela ainda passa por muito preconceito, passa por muitas dificuldades? É que a empreendedora, ela tem uma carga extra sempre, né? Digamos, a mulher sempre vai ter mais atividades que o homem, infelizmente funciona assim, e ela é cobrada igualmente, né? A gente quer os nossos direitos iguais, mas a gente sabe que na prática não funciona. Mas eu acredito nessa empreendedora, que eu acredito que um lar que tenha tudo, que a mulher empreende, que ela consegue trazer o alimento para casa, que ela consegue pagar as suas contas, que ela consegue manter o filho na escola, porque tem muitas mães solos também, né? Então, a vida de empreendedora não é fácil, é uma jornada diária, todos os dias, mas eu acredito que com a união de uma com as outras, uma ajudando a outra, e a mulher, ela se ajuda, né? Que nem a mãe ajuda, às vezes, a cuidar do filho, a avó fica com a neta. Então, a rede de apoio, a rede de apoio é muito importante. E empreender está na mulher, né? Porque ela está acostumada a administrar a casa. Então, juntas nós somos muito mais fortes. Qual a mensagem, então, que a gente pode deixar para essa mulherada que quer empreender? Que a gente esteja unidas e uma empoderando a outra? Eu acho que quando uma mulher ela está segura e ela está bem resolvida com ela mesma, ela consegue
fazer brilhar as mulheres que estão à sua volta, porque é tão bonito, né, ajudar a outra mulher sem ter ciúmes, encorajando ela, porque se uma amiga compra de outra, ela está ajudando, é a rede de apoio da outra mulher. Então, o empreender é uma jornada diária que não é fácil, tem desafios diários, porque não é todo dia que dá tudo certo, né? A gente acorda cedo, vai lá, batalha, e às vezes no outro dia tu está cansada e tem mais uma jornada extra a cumprir ainda, mas a mulher, ela é guerreira, e principalmente a mulher gaúcha, né? Ela tem esse sangue de Anita Garibaldi, que vem nas veias de empreender, de administrar tudo, e isso que a mulher gaúcha, ela é linda, ela é empoderada, e cada vez mais eu acredito no empoderamento e no fortalecimento das mulheres. Dori, para quem que foram essas cartilhas aqui, ó, do Empreender é Poder, da questão da rede de proteção à mulher, e também a questão de violência contra a mulher. A gente entregou hoje para algumas líderes aqui da região. Quem são essas líderes e onde o pessoal consegue achar esse material aqui pela região do Vale dos Sinos? Hoje nós vamos passar nesse programa todo o evento, vocês podem acompanhar as lideranças que estiveram aqui, porque eu acredito muito nessa união. E trazendo essas líderes para cá, para esse evento do Sim de Mulher, com certeza nós vamos conseguir fazer a diferença. E hoje foi plantado uma sementinha que a gente pode ajudar e apoiar. E tem um projeto também que nós estamos, né, em andamento aí da ONG Elos do Bem, que é um projeto que está vindo por aí, que eu quero que vocês conheçam, que nós vamos fazer um trabalho bem legal também. Gente, Prenda Empreendedora está encerrando por aqui, mas fica ligado na programação que tem muita informação útil para vocês. Um beijo, até o próximo.